O Corinthians vence e o Fluminense é derrotado na segunda rodada de Libertadores. Mas antes faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e seu compartilhamento para não perder absolutamente nada no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Terceiro jogo de Fernando Diniz no comando técnico do Corinthians com 2 vitórias. E as 2 vitórias foram dentro da Libertadores. O Fernando Diniz estreou na primeira rodada de Libertadores 2-0 contra o Platense em solo argentino e agora vence mais uma vez na competição 2-0 contra o Santa Fé dentro da Neoquímica Arena com apoio da torcida corintiana. É um Corinthians que no jogo contra o Santa Fé mostrou desde o início que estava a fim de vencer. No primeiro tempo enfrentou um pouquinho mais de dificuldade, não conseguiu ser um time tão criativo. Teve algumas escapadas da equipe colombiana, o time do Santa Fé tentou ter algumas oportunidades, mas no segundo tempo foi um Corinthians que teve um pouco mais de facilidade. E muito disso passa pelo Rodrigo Garro. É o Rodrigo Garro que tem mais liberdade para jogar. Agora no comando técnico do Fernando Diniz, apesar de ser o início de trabalho, é o Rodrigo Garro que aos poucos vem tentando retomar o seu grande futebol. Foi importante na vitória contra o Platense e mais uma vez participa dessa vitória de 2-0 contra o time do Santa Fé. É um Corinthians que se mostrou seguro defensivamente e muito disso passa pelo Gustavo Henrique, que sem a bola foi importante na marcação e com a bola fez um dos gols nessa vitória de 2-0. 1-0 com o Ranieri e 2-0 com o Gustavo Henrique para o Corinthians dar tranquilidade nesse início de trabalho para o Fernando Diniz e também para o Corinthians liderar a sua chave na Libertadores. Corinthians tem 6 pontos, venceu o Platense na primeira rodada, vence agora o Santa Fé na segunda rodada e vai ter na última rodada do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores o Peñarol também na Neoquímica Arena. Peñarol que vai enfrentar nessa quinta-feira o Platense em solo uruguaio, o mando do Peñarol do Uruguai. Falar de Fluminense que vem de uma sequência ruim nos últimos jogos, juntando o Campeonato Brasileiro e agora a Copa Libertadores. É um Fluminense que perdeu para o Flamengo no Fla-Flu do último final de semana pelo Campeonato Brasileiro 2-1 no estádio do Maracanã e mais uma vez é derrotado no estádio do Maracanã pelo mesmo placar 2-1, mas pelo Independiente Rivadavia da Argentina. É o Rivadavia que é o atual campeão da Copa da Argentina, venceu na primeira rodada o Bolívar jogando em casa e agora vence fora de casa o time do Fluminense. Foi o Fluminense que fez o gol do 1-0, mas é um Fluminense que mesmo assim não conseguiu mostrar um grande desempenho. O Fluminense faz o gol do 1-0 com o Guilherme Arana, mas é um Fluminense que cometeu erros durante os 90 minutos mais acréscimos. Erros que o Fluminense cometeu no jogo contra o Flamengo, na derrota por 2-1, que também se mostraram ativos nessa derrota para o time do Rivadavia por 2-1 no Maracanã. É um Fluminense que sofre o gol do empate em uma falha de comunicação do sistema defensivo. E no gol do 2-1 é a mesma coisa. É um Fluminense que perde a bola no ataque, o Fábio não consegue se comunicar com o sistema defensivo e acaba sofrendo o gol do 2-1 pelo atacante Alex Arce, que até pouco tempo era jogador da LDU do Equador. É um Fluminense que engata uma sequência ruim de jogos, tanto no Campeonato Brasileiro e também na Copa Libertadores, e agora é um Fluminense que vai ter que correr atrás, até porque é um Fluminense que empata fora de casa com o Laguaira 0-0 na estrada da Libertadores, perde em casa para o Rivadavia e agora vai ter 2 jogos fora de casa. O Bolívar, na altitude da Bolívia, e o Rivadavia em solo argentino. Então é um Fluminense que não vence o Rivadavia no Maracanã e agora vai ter que recorrer em 2 jogos fora de casa. Então é isso. Essa foi a análise da vitória do Corinthians contra o Santa Fé por 2-0 e da derrota do Fluminense para o Rivadavia por 2-1 no estádio do Maracanã.